Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu estou aqui no meu escritório, aqui em casa, e meditando aqui um pouco na palavra de Deus, estudando a palavra do Senhor e contemplando essa chuva maravilhosa que Ele tem dado, né? Derramado sobre nós aqui. Tem sido uma bênção de Deus. E eu estava meditando na palavra de Deus nesta oportunidade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bíblico. Esse texto tem me chamado muita atenção. Eu tenho procurado me inteirar nesse texto da palavra do Senhor. Não só me inteirar, mas como também me disponibilizar, né, diante de Deus para que Ele possa cumprir os seus propósitos, né, na nossa vida. E no capítulo 22, no versículo de número 30 de Ezequiel, registra-nos assim, Deus dizendo, né? Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E esse texto, dentro do seu contexto, traz assim uma certa preocupação, vamos dizer, de Deus, pelo quadro e a situação que estava ocorrendo dentro da nação. O texto é claro em dizer que havia uma abominação em Jerusalém. Toda a classe sacerdotal, profética, os reis, os príncipes, todos, e o próprio povo estava em um declínio espiritual muito grande, pecando, transgredindo a lei de Deus. Deus então precisava de alguém para interceder, para clamar, para buscar em favor desse povo. Mas a Bíblia diz que ele saiu à procura e ele não encontrou ninguém. No lugar que deveria ele encontrar, porque na classe sacerdotal, autoridade máxima da época, religiosamente falando, não encontrou os sacerdotes disponíveis, estavam todos no pecado, transgredindo a lei, ninguém disposto. Os profetas usando o nome de Deus, dizendo assim diz o Senhor, quanto Deus não dizia nada, pregando mentira, uma facilidade para o povo viver da situação que estava. Os reis, os príncipes e o próprio povo oprimindo, uma coisa terrível estava acontecendo. Deus saiu à procura, não achou ninguém para interceder, para se colocar na brecha à disposição, disponível para atender esse pedido de Deus, para que Deus pudesse, através dessa vida que se colocasse diante dele, pudesse interceder em favor da nação. Não encontrou ninguém. E ele continua a estar à procura de homens. E eu me lembrei de um texto da palavra de Deus de Neemias, capítulo 1, em diante, capítulo 2, e toda a história de Neemias, quando ele recebe uma mensagem de Anani, o Anani, como queira, um dos seus irmãos que sobraram ali em Jerusalém, os muros destruídos, o templo destruído. E a Bíblia diz então que ele assentou no coração, quando ele ouviu essa mensagem, ele assentou no coração, chorou muito e teve orando e jejuando alguns dias perante o Deus dos céus. E o texto é claro em dizer que ele começou a buscar a presença de Deus em oração e jejum. Um homem que tinha uma responsabilidade como copeiro do rei Artaxerxes, né? Uma posição elevadíssima dentro do palácio, mas ele se disponibilizou não só em orar, em se colocar na presença de Deus, mas se compadeceu do seu povo e ele então fez o pedido ao rei que pudesse ir a Jerusalém. E o rei então lhe concedeu essa oportunidade e ele foi a Jerusalém, deixou todo o seu conforto, a sua posição, o seu trabalho e foi atender um chamado de Deus. E Deus contando com ele, né, com alguém que pudesse interceder. E ele foi então em Jerusalém, reconstruiu os muros dentro de 52 dias.
e ele pôde colocar toda a casa em ordem. Então esse é o que eu vejo na palavra de Deus, o que Deus está procurando alguém que se coloque à disposição, principalmente para interceder em favor da terra, da nação, para que quando a igreja ora, as coisas podem acontecer através da oração. Queridos, que Deus vos abençoe. Fazemos como Isaías 6, quando o Senhor pergunta para Isaías, depois de purificar de toda aquela apresentação do templo, após a morte do rei Uzias, ele ouve a voz de Deus e Deus disse: quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está à procura de homens e mulheres, alguém que se coloque na brecha, à disposição, para que Deus possa usar nesse tempo do fim. Deus abençoe sua vida, fica aí na paz de Jesus.